Boa tarde. Meu nome é Lucas Chagas de Brito Guimarães. Hoje vou apresentar, em conjunto com Lucas Aranca Castro de Souza e Daniel Clinário dos Santos, o Código de Atividade de Pesquisa 1 do Grupo Sistema Informática e Automação, intitulado Detecção de Ataques Automáticos através de decomposição espectral, otimização paramétrica e detecção de intrusão por padrões visuais. Primeiramente, gostaria de introduzir qual a importância dessa pesquisa na área de segurança. Bom, isso se deve ao crescente impacto dos ataques cibernéticos. Pode-se observar um crescente número desses ataques ocorrendo. São, em 2018, mais de 80 mil ciberataques foram identificados por dia, esse é um valor que vem crescido desde então. E ataques realizados com sucesso muitas vezes causam prejuízos a empresas e organizações na casa dos milhões de dólares, o que não é sustentável. Além disso, também deve-se levar em consideração o impacto do contexto atual de Big Data e Internet das Coisas. Big Data, pelo grande volume de dados transmitidos a altas velocidades, torna mais difícil você conseguir identificar o que constitui tráfego legítimo e o que constitui tráfego malicioso. E a Internet das Coisas, por ser construída muitas vezes por dispositivos vulneráveis, de baixo poder computacional. Esses dispositivos podem, então, ser invadidos por atacantes e passar a compor botnets, que podem ser utilizados para posteriores ataques também. É importante também levar em consideração o contexto de Internet das Coisas, porque esses dispositivos são muito importantes para utilização no contexto de também de cidades inteligentes. Para exemplificar os prejuízos causados por ataques cibernéticos, nesse gráfico da IC3, que é o Centro de Exclamações de Crimes da Internet dos Estados Unidos, e a partir dele dá para ver que o prejuízo causado por ataques cibernéticos vem crescido a cada ano, em particular a partir de 2018. Desse modo, nós temos um estado atual de crescente preocupação com a cibersegurança. É uma área que recebe bastante investimento, recebeu mais de 100 bilhões de dólares de investimento só no ano passado. Entretanto, ainda assim, a identificação de ataques ainda é muito ineficiente. Essa lentidão na detecção de intrusão é significativa, com em torno de 1/4 dos ataques levando de semanas até meses para serem detectados, e quanto mais um ataque demora para ser identificado, mais prejuízo o atacante pode causar à vítima. E essa demora muitas vezes se dá à necessidade de intervenção humana, tanto para identificar quanto para tratar desse ataque. Desse modo, vão ser avaliados, a proposta é avaliar algumas aplicações de métodos automáticos na detecção de ataques de rede. Esses métodos vão considerar, por exemplo, métodos de aprendizado de máquina e aprendizado profundo, a identificação e classificação de ataques. Boa tarde, meu nome é Lucas Aranca e eu vou apresentar essa parte do pupurri de pesquisas que é intitulado de Detecção de Ataques e Automáticos através de Decomposição Espectral. Os ataques gerados por redes de robôs ou botnets, eles têm uma característica específica que é a periodicidade em seus comportamentos. Uma forma eficiente de detectar esses ataques é extraindo características que contêm informações sobre a periodicidade daquele ataque. As características convencionais na área de detecção de intrusão em redes de computadores normalmente não oferecem essa informação de periodicidade. Assim, uma forma eficiente é utilizar a transformada de Fourier e observar se aquele fluxo dentro daquela pequena janela possui um comportamento periódico ou não. Nós iniciamos com a captura de pacotes de rede e a separação desses pacotes em fluxos. Como o objetivo do nosso classificador é classificar fluxos com o mesmo número de características, nós devemos garantir que os vetores extraídos são de dimensões iguais. Então, como a transformada de Fourier ela vai extrair n componentes de frequência, o nosso objetivo aqui é utilizar o tamanho dos pacotes para fazer esse cálculo. Então, para isso, nós precisamos garantir que uma janela contenha apenas o mesmo número de pacotes S. Assim, um fluxo que pode conter N pacotes, ele é analisado nesta etapa e verificado se seu tamanho é maior ou menor do que S. Se o tamanho for igual a S, não é preciso fazer nenhum ajuste e pode ser calculada imediatamente a sua transformada de Fourier e ele ser analisado pelo classificador. Por outro lado, se a quantidade de pacotes dentro desse fluxo é diferente de S, nós precisamos adequar. Assim, duas alternativas surgem. Uma quando o número é menor. Então, se o número é menor, o que a gente faz é calcular a transformada de Fourier de uma quantidade menor de pacotes e preencher a diferença com zeros. Por outro lado, se o número é maior, a gente pega
e divide esse fluxo em SPK fluxos, que são fluxos menores. Então, essa divisão vai gerar N sobre S, sendo esse número um número inteiro, de SPK fluxos. E após isso, ele será calculado, a transforma de Fourier será calculada e ele será classificado. Bom, aqui nós temos o conjunto de dados utilizado, que é o CTU13, e ele pode ser obtido com mais informações no nosso artigo. Aqui nós exibimos alguns resultados para a classificação dos 13 cenários presentes no conjunto de dados para as métricas de acurácia, precisão, sensibilidade e F1 score. Por fim, a gente pode fazer uma análise de complexidade computacional, observando que, como a nossa janela tem tamanho fixo em S para extrair as componentes espectrais, a complexidade que deveria ser de n log n, utilizando a transformada rápida de Fourier, vira linear, porque o número de pacotes dentro da janela está fixo e é comparável à extração de características convencionais, que também possui complexidade linear. Assim, a gente pode concluir que houve um aumento na capacidade de detecção de ameaças automatizadas, principalmente porque a métrica de sensibilidade nos cenários ela aumentou significativamente. Além disso, houve uma baixa complexidade computacional introduzida, porque nós conseguimos manter uma complexidade linear com a fixação do tamanho da janela. E como ela possui uma complexidade linear, ela continua sendo aplicável para a detecção de ameaças em tempo real, cujo processamento deve ser o mais rápido possível. Bom, vou agora apresentar o trabalho titulado Otimização Equipanométrica e Análise da Detecção de Ameaças de Tráfego de Rede. Como dito no começo da apresentação, há um crescente volume de dados transmitidos devido aos conceitos de Big Data e Internet das Coisas, e esse crescente volume leva também a uma necessidade de modelos automáticos de classificação para reduzir a necessidade de intervenção humana nesse processo de identificação e tratamento de ataques. Esses modelos automáticos devem apresentar um bom desempenho, serem acurados, e um método de você melhorar o desempenho dos modelos como um todo é utilizando a otimização hiperparamétrica. Os hiperparâmetros são parâmetros que você define antes do treinamento que vão atuar no processo de construção dos modelos. E esses parâmetros vão ser diferentes para cada algoritmo. Também vai depender também das implementações dos algoritmos. Uma proposta desse trabalho foi implementar e avaliar 7 algoritmos supervisionados de aprendizagem de máquina, então listados ali que eu vou passar com mais detalhe na seção de resultados. E para esses 7 algoritmos foram avaliados e otimizados seus respectivos hiperparâmetros. Como é um trabalho visando identificar tratar da classificação de tráfego de rede, foi utilizado um conjunto de dados. Esse conjunto de dados foi coletado utilizando dados reais de uma operadora de telecomunicações. Esses dados foram, então, abstraídos em fluxos utilizando a ferramenta Floatbag, que utiliza o conceito da 5-tupla. A 5-tupla sendo o conjunto IP-origem, IP-destino, porta de origem, porta destino e o protocolo. Como os algoritmos selecionados são todos algoritmos supervisionados de classificação, o conjunto de dados em si deve ser previamente rotulado, ou seja, primeiro, deve-se previamente saber o que constitui tráfego legítimo e o que constitui tráfego malicioso. Esse rotulamento foi feito utilizando um sistema de detecção de intrusão, que foi o Suricato. Por fim, o conjunto de dados foi balanceado, de modo a ser metade de tráfego legítimo e metade de tráfego malicioso, de modo que não haja viés durante o processo de criação dos modelos. Quanto ao processo de otimização em si, optou-se por utilizar o método da busca em grade. Esse método é caracterizado pela definição prévia de quais os conjuntos de valores serão testados para cada possível hiperparâmetro de cada algoritmo. Então, aqui apresentados os valores testados para cada algoritmo e também seus respectivos hiperparâmetros. O que foi utilizado foi a implementação desses algoritmos na plataforma de processamento Apache Spark. Quanto aos resultados em si, primeiro nós temos os resultados do Bayesiano e da regressão logística. O Bayesiano, como pode ser visto, não ofereceu resultados diferentes, independente de se feita a otimização ou não. Isso se deve ao fato desse algoritmo possuir um único hiperparâmetro que pode ser otimizado, que é a suavização. Desse modo, o valor padrão desse hiperparâmetro acabou sendo o que oferece o melhor resultado, em todos os casos. Por outro lado, na regressão logística já houve uma melhora de desempenho.
Entretanto, essa melhora não foi significativa, ainda mais porque o desempenho do modelo em si não foi satisfatório, sendo inferior a 80% no prazo dos casos. Os próximos dois foram a máquina de trouxe suporte e o perceptron multicamadas. No perceptron, novamente, não houve um grande impacto devido à otimização. Entretanto, a máquina de trouxe suporte, você percebe que para um caso específico da otimização, sendo a otimização pré-FONSCO, obteve-se um desempenho superior, um valor maior de desempenho no caso da sensibilidade. Entretanto, esse valor veio com um preço de menor acurácia e precisão, o que significa que o modelo pode não ser ideal. Por fim, tem os modelos baseados em árvore, que são a árvore de decisão, a floresta aleatória e a árvore ambicional por gradiente. Estes três modelos ofereceram melhor desempenho comparado aos outros, com todos oferecendo valor superior a 85% nas métricas avaliadas. Além disso, considerando-se a taxa de falsos negativos, observa-se que, tanto na árvore de decisão quanto na floresta aleatória, houve-se um ganho percentual superior a 30%, que demonstra a importância de se utilizar a otimização hiperparamétrica. Desse modo, conclui-se a apresentação. Foi-se avaliado o impacto da otimização hiperparamétrica na detecção de ameaças de rede, primeiramente definindo-se as grades que foram utilizadas na otimização, e segundo, observando-se o desempenho em si, pelo qual podemos observar que os algoritmos baseados em árvore ofereceram taxas de falsos negativos inferiores a 5%, que é satisfatório no caso de detecção de intrusões de ataques de rede. Oi, pessoal, me chamo Daniel Clinari e hoje vou apresentar a detecção de intrusão por padrões visuais utilizando redes neurais convolucionais. O trabalho foi orientado pelo professor Otto Carlos Muniz de Bandeira do Ar. É um aprendizado profundo, com foco em redes neurais convolucionais. Eles têm a capacidade de extrair correlações não lineares entre as características de forma mais eficiente do que comparado com algoritmos de aprendizado de máquina clássica. Além disso, eles fazem um processamento hierárquico das características, definindo características de alto e baixo nível, e utilizam esses dois pontos para fazer um reconhecimento de padrões de forma mais inteligente. Além disso, com uma maior quantidade de dados, isso comparado com algoritmos de aprendizado de máquina clássico, a curva de aprendizado de algoritmos de aprendizado profundo tende a ser maior. Mas para poder usufruir de todas as características, é interessante que nosso dado de entrada seja uma imagem. E como a gente faz essa conversão? Essa é a proposta desenvolvida. A gente usa as redes neurais convolucionais para fazer detecção de intrusão, analisa os coeficientes de correlação de Pearson entre as características e, através deles, faz o posicionamento dos pixels, convertendo as amostras em imagens, e, para isso, a gente utilizou um conjunto de dados real com 36 características. Essa imagem ilustra o funcionamento do sistema, com a captura do conjunto de dados, o cálculo do coeficiente de Pearson das características do conjunto de dados, a organização dos pixels com base nesse coeficiente de Pearson, e aí sim, criando a imagem que será utilizada como dado de entrada para a nossa rede neural convolucional. Na criação da imagem, a imagem gerada é gerada em escala de cinza, onde as características são codificadas como pixels, e como tinham 36 características, formamos a imagem quadrada de 6x6. Aqui temos 3 exemplos de amostras de tráfego legítimo, transformadas em imagens, e aqui temos outras 3 amostras de tráfego malicioso, transformadas em imagens. O desenvolvimento e o teste do modelo foi feito na plataforma Apache Spark com a biblioteca TensorFlow, com a seguinte distribuição do conjunto de dados. Além disso, fizemos a otimização de hiperparâmetros para garantir um melhor modelo. Essa aqui seria a arquitetura da rede, que foi feita com base numa adaptação da arquitetura AlexNet. E podemos perceber também que colocamos 2 camadas de dropout para diminuir a chance de overfitting. Aqui temos a avaliação dos resultados do método proposto, comparando a rede neural convolucional com alguns algoritmos clássicos de aprendizado de máquina. Podemos perceber que a rede neural convolucional supera todos os algoritmos. Nesse outro experimento, fizemos a comparação entre o método proposto, utilizando o coeficiente de correlação de Pearson para organizar os pixels na imagem, e um grupo de teste em que os pixels estão organizados de forma aleatória. O método proposto, 5/6 de cada convolução feita abriga no mínimo 2 pixels com alta correlação linear, enquanto no grupo de teste esse número é reduzido. Podemos perceber que, por mais que a acurácia do método proposto seja um pouco menor do que o grupo de teste, a sensibilidade aumenta cerca de 20% se comparada com o grupo de teste. Isso é interessante para sistemas de detecção de intrusão, em que uma alta sensibilidade aliada a uma boa acurácia
significa baixas taxas de falso positivo. Assim, podemos notar que o uso de redes neurais convolucionais em sistemas de detecção de intrusão é interessante, fazendo análise das relações lineares e não lineares entre as características e extraindo outras características da imagem de forma hierárquica, melhorando a qualidade do modelo.